estão entendendo como nós estamos regredindo? E quando eu digo nós, eu digo eu e você, nas nossas mazelas e na nossa vida pessoal, nós estamos regredindo com medo do diabo ou com medo de alguma coisa. Por quê? Porque eu e você damos a desculpa para Deus que nós somos gago. Abra aí a Êxodo. Êxodo capítulo 4. Eu estou falando para pessoas que têm uma posição espiritual violenta no reino de Deus. Êxodo capítulo 4. Respondeu Moisés: mas não, eis que não crerão nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou o Senhor: que é isso que tens na sua mão? E ele respondeu: um cajado. E aí a história decorre, aí verso 11: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o que é cego? Não sou eu o Senhor? Vai agora, pois, eu serei tua boca e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que há de enviar menos a mim, porque eu sou gago. Ele estava dizendo para Deus: eu sou pesado de língua. Olha o versículo 4:14. Se acendeu a ira do Senhor contra ele. O homem, pode olhar para mim, já a gente vai ler. O homem que tinha milagres extraordinários na mão, se acendeu a ira do Senhor contra ele. Você pode imaginar uma coisa dessa? Você já imaginou? Então agora eu pergunto para você, na posição espiritual de cada um, pastores, profetas, intercessores, evangelistas, mestres, por que não falam? Por que não falam? Mas eu sou gago. Eu sou gago. Há uns anos atrás, uma pessoa, um gago foi entrevistado pelo Jô Soares. Alguém viu essa reportagem? Nunca viu? Tem na internet. Um gago foi entrevistado ele era deputado, estava concorrendo a ser deputado. E ele foi entrevistado pelo Jô Soares e ele não tinha vergonha de falar da gagueira. Ele estava falando do processo de gagueira dele. E a entrevista era como um gago chegou até ali para ser candidato a deputado, acho que de São Paulo, alguma cidade do interior, vereador, alguma coisa assim. E o que eu achei interessante é que ele não tinha vergonha de falar da gagueira. Às vezes ele demorava cada palavra 2, 3 segundos para falar, às vezes não saía a palavra, o Jô Soares remendava ele e ele falava: Jô, a pior coisa é remendar um gago, não remenda um gago. Quem é gago aqui? Se você não é gago, por que não fala? Se você não é gago, porque, ai Senhor, é porque eu tenho vergonha, é porque eu não sei falar. Vou pegar os vergonhosos. 1, 2, 3. Esse tipo de vergonha de não falar do reino, é esse tipo de vergonha que leva vocês para o inferno. Não é a vergonha da timidez de falar em público. Eu entendo o limite de cada um, porque eu era muito tímido, mas eu estou dizendo, tem voz porque não fala. E aí ele ficou falando, e Deus falando com ele: olha, vai lá e liberta o povo, vai lá e liberta o povo, e vai lá e liberta o povo, continua andando aí. E aí Moisés e Arão, né, Deus instituiu Arão para falar junto com Moisés, mas ele disse: olha, quando você falar, aí eu serei, eu falando. Aí vai lá no capítulo, olha só. No capítulo 6, versículo 28, e nós vamos ler um pouquinho do 7. Olha o que o cara, Moisés, o homem que abriu o mar, olha o que esse homem me diz, 6:28. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: eu sou o Senhor, dize a Faraó, o rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés na presença do Senhor: eu não sei falar bem.
Eu já falei para ele. Você entendeu o que eu estou dizendo para você? Eu já orei. Eu já fiz. Eu sou tímido. Eu sou vergonhoso. Eu não sei falar, eu não sei fazer, sabe? Ai, não dá certo. Ai, eu vou ficar aqui quietinho no meu lugar. Sabe, Senhor, eu já falei para o faraó, ele não quis soltar o povo. Eu já mostrei os seus sinais, ele também não quis soltar o povo. Não é outra coisa, aliás, não é outra pessoa senão o Senhor Deus Jeová, o Senhor dos exércitos, que está falando. Aqui no caso eles vão chamar de Adonai. Não é outro senão o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, que está falando. Eu mandei você falar para ele. Não foi o outro que mandou. Não foi o teólogo que mandou. Foi o Deus Todo-Poderoso que mandou ir para Faraó e falar. Continua lendo aí. Respondeu Moisés no presente do Senhor: eu não sei falar bem. Como, pois, me ouvirá Faraó? Olha aqui. Eu não sei pregar muito bem. Será que eu consigo? Apóstolo, eu não sei fazer. Todo mundo aqui já me falou isso. Será que eu consigo? Estou mentindo? Não. Não estou. Continua lendo. Então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó. Olhe para mim. Quando você vai debaixo de uma direção apostólica, aquilo que você está fazendo, aliás, a quem você está fazendo e a situação que você está enfrentando, você é constituído Deus sobre aquela condição. Por causa de um envio. Vocês estão entendendo o que o Senhor está falando para mim e para você aqui? Deus pegou eu hoje assim e levou assim para um cantinho e disse: escute aqui o que eu vou dizer e você repete à noite. Ó. Sabe o que Deus está chamando eu e você? Covardes. Ele está falando para mim e para você, covardes. Você recebe essa palavra, irmão? Quem é corajoso para receber? Eu sou corajoso para receber. Porque aonde há a minha covardia tem que sair o temor do Senhor, porque no temor do Senhor há resposta. Ele está chamando Moisés de covarde, ele está dizendo: eu mandei, eu te coloquei sobre Deus, sobre essa situação. Eu coloquei você como Deus sobre Faraó. Só que Deus já havia falado com ele lá no capítulo 4. Deus já havia enviado ele para falar com o Faraó, e ele disse: eu já falei, eu já fiz. Vocês estão entendendo quando Deus está dizendo covardes, medrosos? Continua lendo. Vê que eu te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo que eu ordenar, e Arão, teu irmão, falarás a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Deus. Olha um princípio aqui, ó. Olha um princípio aqui. Eu falarei com você, Moisés. Ele está falando, Moisés é um apóstolo. E o teu irmão, já que você lá no capítulo 4 reclamou que você tem língua pesada e gago e não sabe falar, eu não ia constituir Arão para falar, porque Arão é profeta, Arão faz ofício profético, Arão não é apóstolo. Só que eu constituí uma linguagem profética para você. Pega o que eu vou dizer. Essa covardia só sai quando você aprender a andar e respeitar profético. Está entendendo? Essa covardia do homem só sai quando um profeta abre a boca e fala. E olha a ordem: tu falarás tudo o que eu, o Senhor, te ordenar, nada mais e nada menos. Vocês estão entendendo? Agora, o que ele ordenar é o seguinte: o Senhor fala com Moisés. Moisés,
porque era covarde, no capítulo 4, ficou pedindo alguém para trabalhar com ele. Moisés, porque era covarde, Deus constituiu Arão. Então tudo que o Senhor falava com Moisés, Arão replicava para Faraó, porque o outro tinha medo. Preste atenção numa coisa. Há princípio de autoridade no reino de Deus. Há princípio de autoridade no reino de Deus. Se você rompe esse princípio, você está morto. Se você passa por cima desse princípio, você está morto. Se você não entende o princípio de autoridade, irmão, primeiro, isso era critério básico. Eu não precisaria estar falando para você que está nessa roda. Princípio de autoridade não precisa ser repetido para quem? Escuta, nós ouvimos, olha como que é o ser humano. Nós ouvimos para discutir, nós não ouvimos para aprender. Vou repetir. Moisés ouviu o Senhor falar: eu sou o Todo-Poderoso, vai e tire o povo do Egito. Mas Senhor, eu sou pesado de língua. Olha, o que você tem na mão? Tem um cajado, joga no chão, virou cobra. Aí agora, olha a água, transforma nisso, põe a mão aqui, olha o milagre. Eu sou sobre você. Ah, tá, beleza. Aí chega no capítulo 7, eu já mandei você ir lá e tirar o Egito. Mas Senhor, eu já falei para Faraó. Sabe o que é isso? Moisés estava ouvindo o Senhor para discutir, não para aprender. Quando você senta para discutir, você está indo num deserto e vai morrer nesse deserto. Quando você senta para ouvir o Senhor e aprender com o Senhor e quem o Senhor constituiu, você senta para sair do deserto. Por que você está no deserto? Por que não desenvolve? Por que não cresce? Por que está parecendo porque, como diz o Senhor a nós, por que está uma covardia gigante? Por que não avança? Debaixo de um princípio de autoridade, debaixo de um comando de autoridade. Por que não avança? Porque é covarde. Porque está ouvindo para discutir e não está ouvindo para aprender. Como é que eu posso discutir com o Criador, sendo que eu sou criatura? Não há discussão. Como podemos discutir com uma voz de comando? Por favor, pastor, traz uma para mim. Por que discutir com alguém que tem voz de comando, se a voz de comando, quem ouve, é o líder? Estão entendendo, gente? Ah, não, porque eu vi, eu vou falar dos intercessores. Porque eu vi, eu senti, eu viajei, eu fui para lá, Deus falou comigo. Ah, e o seu líder de comando falou o quê? Não falou nada, então, quieto. Ponto. Ah, não, porque eu vou fazer jejum, porque eu vou fazer isso, é porque Deus falou comigo. Ah, e a sua liderança de comando está sabendo? Não interessa. Como não? Se você está num coletivo, interessa tudo que é do coletivo. Ah, não, é porque o apóstolo me chamou lá no altar, colocou eu lá no altar e me ungiu profeta. E daí? Quer que eu tire a capa? Eu tiro. Não está isso na Bíblia, apóstolo? Está sim. Eu coloquei, eu ungi. A unção, você vai dizer, mas a unção é Deus que dá. Vai ler Bíblia, irmão. Deus abominou e Deus se arrependeu de ter feito o homem em Gênesis, destruiu a terra. Deus olhou para Saul, não queria, mas ungiu Saul, mandou ungir Saul, e depois Deus arrancou a capa de Saul. Então pode perder sim. Não, pode ser, não está filmando, pode ser assim. Não, porque eu sou intercessor. Meu irmão, eu sou o primeiro a dizer que eu não sou nada aqui. Eu não sou nada sem a presença de Deus. Eu não posso andar num coletivo e pensar no pessoal. Eu não posso andar no coletivo e dizer assim, não, mas é a minha forma de ver, a minha forma de pensar. Não. O coletivo tem que andar no coletivo. Vou repetir para você entender. Da mesma forma que você recebe uma unção, você pode perdê-la. É muito sério.
Da mesma forma que eu posso vir até você e te ungir profeta, eu posso tirar a capa profética de você. Eu só não vou dar nomes no Brasil que perderam a capa profética, porque eu não quero entrar nessa questão. Perdeu a capa porque foi consultar justamente as pitonisas de Endor. Saul perdeu a capa porque Deus o abominou também, porque foi consultar mortos. Foi consultar justamente a pitonisa, a adivinha, que é o mês onde nós estamos entrando e é regido pela a emanação do mês de julho para agosto, está debaixo do trono de Apolo, que é leão. Entenda, ao globo assim, ó, tem nenhuma bola aqui, né, para fazer de globo. Vamos lá, ao globo aqui, ó. Hã? Não tem, né, estou procurando também, não vai ter. Ao globo aqui, ó, e a terra vai virando, as potestades, os tronos estão aqui, ó, paralisados em torno, e a terra vai virando. Então de mês em mês há uma emanação, entenda, há uma emanação, a terra vai girando e há uma emanação daquele trono. Vocês estão entendendo? Isso no mundo cósmico, no segundo céu. Terceiro céu, onde está o Senhor. Segundo céu, no mundo cósmico, onde está todas as constelações, estrelas e planetas. E o terceiro céu, o último céu, o primeiro céu, é onde nós vemos. Quando chega no segundo céu, há uma emanação. E há uma interrupção. Por isso que quem está no primeiro céu não consegue chegar no terceiro céu, não consegue ter revelação por causa dessas emanações. Justamente, enfiou o pé na jaca quando foi lá consultar a pitonisa. E aí, o que sai da terra? Vamos lá, a Bíblia. O que sai da terra? Um fantasma. Apóstolo, você acredita em fantasma? Sim. Sai o fantasma com a aparência de quem? Do profeta Samuel. Salomão. Não, Saul. Falei Salomão? É Saul. Estou com Saul. Vocês estão entendendo? Coreia, Datã e Abirão. Ia perder o sacerdócio. Exatamente. Por misericórdia de Deus, no último momento ele fala, Senhor, lá está lá no meio das vigas, Senhor, eu sei que eu não vale nada, abri mão, brinquei com a unção, perdi a unção, mas usa-me conforme para a glória do teu nome. E lá matou milhões de pessoas. Mas por misericórdia. Eu ia chegar lá. Judas tinha uma capa, e a capa do próprio Jesus. Porque os 12 apóstolos, não foi criado para maldição. Repito, esse assunto foi tratado com uma pessoa aqui, não estou falando direta nem indiretamente, eu estou ensinando. Ok? Não há pessoas criadas para maldição e outras para bênção. Não há. Isso é teologia calvinista. Isso é teologia do quê? Um bênção e o outro é maldição. Isso não é base, não tem base bíblica para isso, santo. Repito, eu estou ensinando, eu não estou criticando e nem acusando. Judas andava, escuta, qual que é a birra, vamos lá para você entender, qual que é a birra das pessoas com relação ao apóstolo no dia de hoje? Os 12 apóstolos são apóstolos do Cordeiro, são os 12 apóstolos que junto com os 12 representantes das 12 tribos de Israel, formam os 24 anciões de Apocalipse. Você entende isso? Os 12 apóstolos de Cristo, do Cordeiro, são os 12 que Jesus instituiu na terra. Os apóstolos do Novo Testamento não significa que não levavam o nome apostólico para um ofício apostólico de tal. Ok? Vamos para a aula de teologia avançadinha um pouco. Então, querido, Judas perde a capa por traição, por ingratidão, por ira.
Vamos para a Bíblia? 2 Timóteo 3. O que leva uma pessoa a cair? Segundo Timóteo 3. Deixa eu ver se é 2 Timóteo ou 1 Timóteo. 2 Timóteo 3. Sabe, porém, é Paulo falando para Timóteo. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos do mundo do que o amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge desses. É isso que faz a pessoa cair. É isso que faz a pessoa perder tudo que você conquistou. Quanto tempo, quando a Bíblia fala dupla unção, quanto tempo é? Quanto tempo ou quantas vezes é mais? Mas o que é o dobro? Não. O que é um tempo dobrado? 7. Um tempo é 7. Então a dupla unção são 7 vezes mais. Quantos milagres fez Elias? 7, não foram? Conta lá. Quantos milagres fez Eliseu constatado na Bíblia? Pois é. Um tempo dobrado é 7. Então escuta só. Se Elias tinha milhões de alunos da escola profética, Eliseu também tinha. E ele puxou, preste atenção, irmão, ele puxou um tal do Geazi para andar com ele. E o profeta lá quietinho na dele, porque não precisa escândalo. Para tirar a capa, para desligar a capa precisa de muito. Não, ele está quietinho lá, na dele, numa boa, orando. E o Espírito disse assim: teu filho se vendeu, foi atrás do dinheiro de Naamã, arranca a capa dele. Capa cobre, capa reveste. Quando arranca a capa de Geazi, o que aparece no corpo dele? Lepra. Não se esconde lepra com capa falsa. Pegou? Não se esconde lepra com capa falsa. Está doendo, irmão? Já eu passo o óleo, mas vai doer primeiro. Não se esconde, porque de um profeta não se esconde nada. Porque Deus fala. Deus pode usar revelação para falar com o profeta, Deus pode usar inspiração, Deus pode usar visão, Deus pode usar informação, Deus pode usar tudo para falar com o profeta. E ele disse: por que você, aquilo que estava sobre Naamã, virá sobre você? E não houve quem pudesse ser digno de pegar a capa de Elias. Está na Bíblia, não inventa o que não está na Bíblia e não tira o que está nela. Se eu ouço Deus para discutir, eu não ouvi Deus, eu ouvi o meu orgulho, a minha arrogância e a minha presunção. Eu estou falando isso para você entender que você não está num lugar onde não existe liderança. Você não está num lugar a Deus dará que você está aprendendo sozinho. Se você quiser aprender sozinho, você vai morrer. Porque você vai criar os seus achismos. E vai se tornar um imbecil, idiota de um teólogo. Burro. Bestinha. E que, Ana Maria está aqui e pode me confirmar, quantos não foram os teólogos que estudaram com você, pastores, pentecostais, que entraram tanto no eu acho, eu penso, eu sei, Deus falou comigo, que estão mortos hoje. Estou errado? Está morto. Professores.
Professores que Deus colocou com fogo para destruir o espírito da Grécia dentro da faculdade, porém o fogo foi apagando e se tornaram pior do que aqueles que já tinham e que já estavam lá destruindo com a mente da Grécia. Vocês estão entendendo? O nome da igreja é Evangelho de Poder, e poder se tem com relação ao Espírito, não é Evangelho da letra. Não é o evangelho do eu acho, eu penso, eu acho que é isso. É o evangelho de poder. Que poder? Romanos 1,16. Vamos para lá? Romanos 1,16. Romanos 1,16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, ou dos gentios. Poder que muda e transforma pessoas. Não que aprisiona e cria facções e cria o eu acho, eu penso, eu acho que é isso. Não! Vocês estão entendendo? Onde está isso na Bíblia? Mateus 6. Jesus olha e fala: não vos conheço, mas eu curei. E daí? Não te conheço. Não, mas olha, eu repito, esse assunto foi tratado com uma pessoa que eu não estou dando direta, eu estou ensinando. Mas eu tenho 10 anos de pastor pentecostal, pastor apóstolo, mestre, eu ungi, curei, restaurei. O senhor não vai levar em consideração? Eu não te conheço. Bíblia 6 de Mateus. É isso aí, essa foi mais uma aula aqui da Escola Apostólica e Profética INN. Eu sou o apóstolo Miqueias Castreze e quero abençoar você gratuitamente com estas aulas disponíveis aqui na internet. Aonde você estiver, curta e compartilha este vídeo, chame mais pessoas para experimentar da revelação apostólica, profética que há sobre a igreja de Yeshua nesse tempo. Eu quero convidar você a nos ajudar e a contribuir para que todas essas aulas, todas essas informações que é tão preciosa, chegue a mais pessoas. Você pode, como está vendo na tela, contribuir conosco com uma oferta missionária. É muito importante a gente entender que Deus nos chamou para investir no reino de Deus. E nós estamos fazendo isso, estamos ativando, impartindo e deixando aqui coisas preciosas para que a igreja possa fluir mais e mais debaixo do poder de Deus. Abençoa-nos e deixe-nos continuar aqui promovendo a expansão do reino de Deus. Shalom de Cristo para você. Eu sou o apóstolo Miqueias Castreze e quero deixar aqui mais uma aula para você. Deus te abençoe em nome de Jesus, que o eterno seja sempre e sempre o teu foco em toda a sua vida. Shalom de Cristo para você.